O tema é como atrair e reter talentos na sua loja. É um tema... Fala evoluído, fala evoluída. Eu me chamo Luciano Loyola, sou gestor e mentor de donos e donas de loja. E hoje eu estou aqui com o... Eliomar Júnior, e o tema é como atrair e reter talentos na sua loja. É um tema... complicado, né? Júnior, hoje é o tema, acho que mais atual para o lojista é esse. É como atrair e reter talentos. Desde o contratar, desde a hora do recrutar, selecionar, contratar, treinar e reter, né, esse talento. Então, essas são as etapas, né? Recrutar, selecionar, contratar, treinar e reter. E aí, o erro praticamente eu não vou ter medo de falar que 90% dos lojistas cometem esse erro. Eles não sabem fazer nem da primeira etapa, nem do processo de recrutamento, nada. Que na gestão, na administração chama recrutar e selecionar só, mas é um passo a passo maior. Então explica pra gente, porque muitos lojistas, eles têm dificuldades em contratar. Explica aí, essa dúvida aí é uma das Júnior, eu acho que hoje a maior dificuldade do lojista é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Eu tenho observado e tenho recebido muitas mensagens, tenho conversado com lojistas do Brasil todo, e a maior dificuldade deles é, eles perguntam, cara, a primeira coisa que eles dizem, não tem ninguém para contratar. Ninguém hoje está qualificado. E aí é uma série de erros que tem dentro desse processo. Gente tem. Tem muita gente, né? Tem gente. Qualificada? Não sei se vai ter tanto. E até hoje eu estava conversando com um colega pela manhã e ele dizendo o seguinte, a gente conversando, a gente falando exatamente que a gente está fazendo um projeto de pesquisa de nível nacional para levantar exatamente esses dados. Dados do lojista, dados do funcionário, dados de quem não está trabalhando, para a gente ter uma amostra do varejo como ele está hoje. E aí a gente conversando, a gente falou exatamente isso, que o lojista ele não está buscando o conhecimento, ele não busca o conhecimento e ele não busca entender os processos do recrutamento. E as pessoas não estão se qualificando. Não estão se qualificando. Eu lembro que em 2007 eu trabalhei como gestor da Microlins, né, que é uma escola de curso profissionalizante. E naquela época a gente era de uma unidade em Balsas, eu era gerente dessa unidade, e por 4 meses seguidos nós fomos a unidade que mais matriculava alunos no Brasil. E até outras escolas começaram a entrar em contato com a gente para saber o que a gente estava fazendo. E eu via que naquela época as pessoas buscavam esse processo de fazer um curso, rotinas administrativas, operador de caixa, tinha curso de vendas, tinha curso de liderança. E hoje a gente não vê quase mais nem escola de curso profissionalizante. Quando você vê cabeleireiro, manicure, entendeu? São mais nessa área, cílios, são mais nessa área. Gestor tem que estudar. Vendedor tem que estudar. Porque vendas, ela não vendas não é chegar e eu sou vendedor. E tem muita gente assim, não deu nada, eu vou ser um vendedor. E não é assim. O vendedor bom, ele estuda, ele sabe quais são os processos, ele sabe desde a hora lá da preparação da venda, né, da mentalidade, que a gente até vai falar mentalidade, e até quais são os processos, como que aborda o cliente, como que faz o processo de venda, como é que faz um fechamento, como é que faz o pós-venda, tem todo o passo a passo. Se eu não me engano, são 7 ou 8 passos na venda. E vai depender muito para cada mentor. Então, são esses pontos, Júnior, que eu vejo que o gestor não está sabendo se posicionar. E ele acaba colocando culpa só no mercado, que não tem pessoas, né? E aí, por isso que eu falei, tem que treinar.
Então, se eu não estou encontrando gente que está qualificada, eu vou treinar. Eu vou treinar. E como é que faz assim para fazer um recrutamento bem inteligente? Júnior, eu já fiz várias formas, mas hoje eu encontrei uma forma que eu ensino para os meus mentorados e aplico, né, nas empresas, que são 8 pilares. Eu vou chamar de 8 pilares porque o pilar, eu gosto de colocar pilar porque ele é a sustentação da casa. Aqui no estúdio, se a gente não tivesse pilares, ou tem outras formas de construção, que é tijolo ecológico, que não existe pilar, mas existe ferro para sustentar o telhado, ela cairia, né? Então, são 8 pilares. Então, o primeiro pilar, Júnior, eu não vou falar os 8 de uma vez, vou falar de um por um, até porque o pessoal vai ter que esperar chegar no último. Então, vamos lá. Vamos lá. Tem que assistir o episódio todo. Então, o primeiro pilar, Júnior, é descrição do cargo do início da vaga. O que é a descrição do cargo do início da vaga? A descrição do cargo do início da vaga é você descrever, bem redundante, mas é você descrever qual a função daquele. É vendedor? Quais são as habilidades que eu preciso do vendedor? Quais são os comportamentos que eu preciso do vendedor? Então, tudo isso aí vai estar lá, nessa descrição de cargos. Então, lá na mentoria, né, ou na minha consultoria, ou esse episódio, inclusive, Júnior, quando eu estava preparando ele, falei, cara, só esse conteúdo aqui, ele vira um curso. E aí ele vai virar um curso, eu acredito que já agora em março, né? Esse episódio nosso sai hoje, dia 20 de fevereiro. Hoje é 20, 20 de fevereiro. Então, próximo mês ele já vira. Por quê? Porque hoje, recrutar e selecionar é a maior dor do lojista. Então, se ele não souber quais são as habilidades, quais são os comportamentos, o que o vendedor dele precisa, ele não vai conseguir recrutar. E qual seria a relevância desse... Tem até um comparativo que eu vou fazer, Júnior. Jesus. Jesus recrutou quantos apóstolos? 12. E ele recrutou de forma sábia cada um. Claro, cada um tinha... Na Bíblia está dizendo tudo lá como que ele fez. Então, Jesus é um exemplo de como recrutar e selecionar. Então, Jesus, ele ia lá. Eu não sou muito bom de nome, mas depois a gente vai fazer... Dá pra gente fazer um episódio de recrutamento e seleção falando só de Jesus e a gente trazendo os nomes lá certinho. Tudo certo. Né, que eu leio, mas eu sou ruim de decorar os nomes certinho. Mas, e aí, Jesus, ele fez esse processo. Ele recrutou 12 apóstolos, 12 líderes com ele, 12 pessoas. E é uma coisa interessante que eu lendo e estudando, muitos lojistas querem que todos os seus colaboradores sejam 100% perfeitos. E nem nos apóstolos teve os perfeitos. Teve o que traiu, né? Verdade. Teve o traidor, né? Então não vai ter os 100% perfeitos, porque nem Jesus, que era um exímio líder, um exímio recrutador, ele não conseguiu. Né? Então ele teve o traidor, que foi Judas. Então, o processo de descrição... E Jesus, engraçado que, assim, fazendo esse comparativo, ele sabia exatamente quem era que ele queria. O Júnior, que é bem conhecedor da Bíblia, ele vai... Quem foram os pescadores, os que estavam no barco? Foi Pedro... Pedro depois era Simão. João... Era Simão que virou Pedro? Simão virou Pedro. Isso, pronto, esse mesmo. Esse ele sabia. Ele chegou, eles passaram a noite no barco, né, no mar, e ele estava falando quando eles chegaram. E ele falou, vamos... E eles não pegaram nenhum peixe. Foi. E ele falou para jogar num lugar que eles já tinham... Exatamente. E ele disse que estava cansado, que nem queria voltar. Isso. Né? E aí, mas por que ele conseguiu fazer com que o cara acreditasse nele? E aí é um ponto que muitos donos de loja não conseguem. Por quê? Porque eles não
as pessoas não acreditam nem no que eles estão falando na hora do recrutamento e seleção. E Jesus só fez falar, foi lá e disse, faça o que eu estou falando, E mostrou, que vai dar certo. E mostrou que tem autoridade, né? E que tem também visão, né? Exatamente. Mostrou e o cara chegou lá. E o cara dizer assim, acredita em mim que vai dar certo. Vai dar certo. Vai por mim, que a gente vai... Eu vou fazer tu crescer também na tua vida. Porque muitas vezes, Júnior, o lojista, ele vai contratar o primeiro funcionário dele. Ele é pequeno. Ele vai conseguir, às vezes, pagar um salário mínimo ou o salário do comércio, vai depender. E aí ele vai pagar uma comissão, ele vai pagar ali em torno de 1.600. Então, para quem está entrando ali ganhando 1.600, que às vezes tem um sonho de ser médico para ganhar 30, 40, 50 mil ao mês, isso é difícil. Então, você mostrar que você hoje está começando comigo, mas eu vou te mostrar que um dia esse trampolim, esse primeiro passo da escada, eu vou te ajudar. Eu não vou conseguir te formar em medicina, mas eu vou conseguir te ajudar a chegar lá. A dar os primeiros passos. Né? Os primeiros passos. Então, ele vai sentir confiança naquele líder. Então, esse primeiro ponto, descrição do cargo, se eu não souber o que eu quero naquele cargo, caixa, estoque, vendedor, financeiro, e um ponto principal que eu vou chamar a atenção, Júnior, é que vai dar corte esse aqui. O dono de loja, a primeira descrição de cargo é do dono da loja. Se ele fosse contratar alguém para o lugar dele, quem ele queria? Quais são as funções que ele teria que fazer? Quais são as habilidades? Que conhecimento ele precisaria ter? Porque falar só dos outros é fácil. Mas, e aí? Quem vai ficar no meu lugar? Se um dia eu sair, quem ficará no meu lugar? Se eu for tirar férias, quem ficará no meu lugar? É quem eu quero, como é que eu quero? Então, é o primeiro ponto. Faça a descrição do cargo seu. E é o que eu faço com os meus mentorados e com as pessoas que eu faço consultoria. Qual é a sua descrição de cargo? Então, o que você quer? E aí a gente vai analisando isso. Isso tem tudo, Júnior. Tem uma forma de fazer no treinamento. Isso eu já faço no treinamento que é no Código de Evolução para Lojista. Até apareceu aqui na TV. Que é um treinamento de 2 dias. Mas isso a gente vai transformar agora num treinamento que provavelmente vai ser de 1 dia só falando disso. Só falando de recrutamento e seleção. Porque é a dor que todo lojista hoje tem. Então fala o segundo pilar. Aqui na descrição que a gente fala sobre o comportamento do colaborador. Fala um pouco mais como o colaborador ele deve se comportar nesse aspecto. O segundo pilar, que é o comportamento do colaborador, na verdade, não é nem o... A gente está falando, não é nem o que já está dentro da empresa. É o que a gente está contratando. Então, a gente precisa analisar como é o comportamento dessa pessoa. E aí, a gente vai fazer uma série tem uma série de fatores que você vai fazer. Teste, que inclusive, eu já posso antecipar o terceiro, que é a análise análise do perfil, né? Análise do perfil da vaga e do perfil comportamental. Então, para mim entender o comportamento desse colaborador, eu vou fazer perguntas específicas. Eu vou ter que entender muita coisa. E análise do perfil, né, do colaborador. Da vaga, tem a descrição e a análise do perfil da vaga. Qual é o perfil da vaga que eu estou abrindo? Qual o tipo de pessoa que eu quero para a minha empresa? Eu tenho que saber. Como é que eu vou contratar alguém que eu não sei nem para quem é que eu quero? Às vezes tem gente, mas eu quero a vaga de vendedor, eu quero a vaga de caixa. Sim, é a vaga de caixa. Mas quais são as habilidades, quais são que ele precisa ter? O conhecimento que ele precisa ter. Por exemplo, caixa. Ele precisa ter um conhecimento de Word, Excel. Pelo menos o básico, né? Isso, o básico. E deixa eu te falar. A maioria dos jovens hoje não sabe o Word e o Excel. Por quê? Isso é verdade. Porque acham que saber isso aqui é tudo. E não é tudo. Entendeu? Não é porque você sabe Canva
fazer uma arte no Canva que você vai saber como os nomes dos programas. O Illustrator, o Corel. Né? O Isso. foto. Não vai saber. E muitos jovens hoje, infelizmente, nós estamos na era da tecnologia, mas não estão ligando para a parte importante, entendeu? Na parte profissional. Porque não é só o online, Júnior. Não é só também acessar o Facebook e Instagram. Não. Existe o lado on e existe o off também. Sim. Né? E muitas empresas estão no... Quando vou falar no off, não é que elas não estão no mundo online, mas são partes off. Então, você saber um Word, um Excel é parte off. Você fazer uma planilha, como é que você está entrando ali, operador de caixa, seu patrão pede para você fazer uma planilha ali básica, nem que seja no Word, você não sabe inserir as colunas, você não sabe nada. Não sabe centrar. Alinhar tudo. Se hoje você pegar lá e colocar um jovem na frente do Word, mandar ele... Você mesmo digita um texto lá e manda ele centralizar, muitos não... Não teve ter medo de ser feliz. A maioria não vai saber. Não, é verdade. Não vai saber. E tá aqui, jovem. Às vezes, não é só o dono de loja que está assistindo. E se tiver um dono de loja que está assistindo, compartilha essa dica. Se você aí que é jovem está nos escutando, vá procurar fazer um curso, nem que seja o básico do básico. E hoje... da informática. No YouTube tem muitas aulas também, tem muitos cursos que grátis. Você compra aí de R$47, R$19. Até grátis também. Tem grátis. Grátis que já dá um... Isso, mas, Júnior, tem uma coisa que antigamente era interessante, que era o certificado. Sim. Todo mundo queria fazer um curso para ter um... É o certificado. Se você for lá no seu currículo e colocar lá pacote Office, né? Pacote Office, digitação, básico. Na época tinha digitação. Na época que eu comecei a digitação era na máquina de escrever. Lendo, não esqueço nunca essas letras. S, D, F, G. Aí voltava. Dura demais, ficava com o dedo doendo, de tão duro, né? E hoje no celular é rapidinho. Então, ter esse certificado para esse jovem, para uma pessoa que já está trabalhando. Estou trabalhando numa loja e sou vendedor. Vou fazer um curso de vendas. Vou fazer um curso de vendas com o César Frazão online. E vou buscar esse certificado. Por quê? Eu chego pro meu patrão e chega... patrão, fiz um curso de vendas ali. Porque muita gente espera só a empresa treinar. E não é isso. Não é isso, né? Não é isso. Eu também tenho que me capacitar. Né? E isso é um diferencial na seleção, sim, né? Com certeza. Porque hoje, quando você pega a maioria dos currículos, você olha, não tem nenhuma qualificação. Então, se você tem lá curso de relações interpessoais, um curso sei lá, tem cursos hoje baratos, fiz um curso de coaching, porque você entende de comportamento. Um curso simples de vendas. Um curso simples de venda, que na internet tem de 19, 47. Eu estou falando de 19, 47 porque esses vão te dar o certificado. O gratuito não vai te dar certificado. Normalmente não dá. A maioria não dá. Então, isso tudo faz diferença. E aí faz diferença na hora que a gente está contratando. Nós gestores estamos contratando. Isso faz a diferença. Então, a gente já falou aí de 3 pilares que a gente está até meio que juntando aqui, né? O segundo com o terceiro, mas é porque tem essa relação. No terceiro ainda, no perfil comportamental, Júnior, muitos lojistas não aplicam nenhum teste de perfil comportamental. Existe um teste que foi o cara que criou, que é o DISC, né? Que são 4 perfis comportamentais que ele coloca. Deixa eu ver se eu lembro. Dominante, estável... Não. Não vou lembrar agora. Dominante, inteligente, são 4. Estável e cauteloso. Tem um nomezinho no I. Mas são 4 perfis. Todos nós, teve uma vez que eu apliquei esse teste, que teve uma pessoa que deu 3 perfis de numeração igual. Então, a gente tem as numerações e no final tem que dar um resultado de 100%. E deu 3 numerações iguais. Né?
Então, ou seja, essa pessoa ela migra nesses perfis. Então, quando a gente aplica esse teste, que a gente tem... quero perfil de venda. Qual o perfil de venda? Qual é que encaixa? Tem um outro perfil que é o EUSA, que é o gato, a águia, o lobo e o tubarão. Eles fizeram uma adaptação do DISC e trouxeram para esse sistema de animais. Aí tu pega lá, eu quero um vendedor. Qual o melhor tipo de vendedor desses bichos? Aqui tem... Aí é o tubarão. É mais agressivo. Se a gente pega ali desses 4 que a gente tem, o lobo, tubarão, águia e gato. Quem é o mais agressivo? Cada um tem o tubarão. Tem essas características. Isso, assim, o né? tubarão ele é agressivo. Se você colocar a mão, ele vai lá e... né? Por mais que seja pequenininho, mas o instinto dele tem mais visão, a águia. Exato, entendeu? Então o gato é aquele que é ali mais na dele, entendeu? É mais... gosta de estar meio... né? Aquele recebendo carinho. Então, só dos animais a gente, né? O lobo já é mais ali, né? Observador, caçador, né? Então, a gente já consegue ter um perfil. Então, a gente oscila entre esses perfis. Então, teve um que deu, eu não lembro qual foi, mas deu 3. Então, possivelmente o Júnior também, seja mais gato, a gente é mais tímido, é mais da gente, a gente é mais de ouvir, ficar ali, eu chego ali no meu cantinho, fico ali no meu cantinho, tá certo. Mas nada impede de tem hora que eu sou tubarão. Tem que ser, né? Tem hora que o meu perfil ali, o tubarão, porque eu tenho esses 4, mas eu tenho o primário e o secundário, que são os 2 que eu mais... Os principais. São os 2 que eu mais fico ali. Né? Às vezes tem gente que dá igual, o gato com lobo, o tubarão com gato, vai dependendo da pessoa. E aí eu fico. Então, quando eu, gestor, entendo isso, entendo o perfil, fica mais fácil. Então, eu sei que eu preciso de um tubarão, mas eu não posso colocar 10 tubarões dentro do meu salão de loja. Isso pode me dar um problema, porque são muito agressivos e podem brigar entre si, né? Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Então, analisar isso tudo, Júnior, o recrutamento, desde o recrutamento, que é um ponto que eu vou voltar, vou repetir de novo. Recrutamento, quando você divulga a vaga. Seleção, quando você está selecionando ali, já recebeu os currículos, você está selecionando, né? Vai fazer as entrevistas, está nesse processo de seleção. Aí você faz a contratação, você está efetivado, está aqui, esse é o nosso manual de normas e regras, esse aqui são os não negociáveis, que são coisas que a gente ensina todo dentro do nosso treinamento. Isso aqui, esse aqui é o nosso contrato de trabalho, está tudo aceito? Tá. Assinou todos os documentos, manual de normas, procedimentos, ele entendeu qual é a função, as regras, a função, o que ele vai fazer? Pronto, ele está contratado. Qual é a outra etapa? Eu vou para o treinamento. Aí eu vou treinar aquela pessoa. O que é que normalmente o dono faz? Primeiro, na divulgação da vaga, ele já não consegue saber como divulgar. Ele não sabe como divulgar. E aí a gente tem várias formas, Júnior. Tem as redes sociais que a gente consegue divulgar vagas. Nós podemos ir buscar no Cine. Tem cidades que tem o Cine, né? E a gente precisa deixar, porque, na verdade, a contratação existe dentro do processo da loja, é algo, o emocional. Então, às vezes, a pessoa, estou desempregado, estou precisando muito, meu pai tá com câncer, lá em casa tá difícil, porque a aposentadoria dos meus pais não tá dando. E aí, às vezes, você entra nesse vínculo, aí você já comete o primeiro erro. Por quê? Porque aquela pessoa não é para vaga. Então, ela vai ficar 30 dias no máximo, não vai encaixar, você vai dizer, tá demitido e tal. Ou seja, você perdeu seu tempo, a pessoa perdeu o tempo dela, e aí você não consegue. Então, esse lado emocional, na contratação, eu digo que ele nem precisa existir. Não é que, o cara falando lá que o pai tá com câncer, fase terminal, beleza. A gente fica triste, mas eu não preciso contratar ele porque ele não está dando no perfil, ele não encaixa no perfil, na verdade. Então, nesse processo de divulgação, eu preciso já ter cuidado. Eu só vou conseguir reter, Júnior, se eu fizer um bom recrutamento.
todo um processo. Então, assim, a gente precisa acompanhar tudo isso. Então, a seleção hoje, um outro ponto. Muita gente terceiriza seu RH. Contrata uma empresa que vai contratar para você. Gente, eu vi esses dias uma pequena empresária que tinha 3 lojas. 3 lojas. Era 3 lojas. Ela tem uma empresa que contrata para ela. Eu falei assim, mas por que você tem uma empresa que contrata para você? Ela falou, não, porque é muito difícil achar pessoas. Eu falei, e essa empresa, ela sabe qual é a cultura, qual é a missão, qual é a visão, os valores da tua empresa? Ela disse, eu nem tenho isso. Como é que eu... Outra coisa, Júnior. Como é que eu vou contratar, que eu acho que mais na frente, mas eu já vou adiantar. Como é que eu vou contratar alguém? Se eu não sei minha missão? A visão é onde minha loja quer chegar. Minha missão é como ela vai fazer eu chegar lá. E meus valores são pontos que eu não é negociável. Não negocio. Ética, entendeu? Então são coisas que eu não negocio. Então a gente precisa muito ter cuidado e entender isso aí, Júnior, porque senão o lojista ele vai começar vai sofrer mais ainda, porque essa mudança ocorreu ali, essa mudança mais forte, na verdade, ela já vinha, mas ela ocorreu de forma muito brusca no processo da pandemia. Essa seleção na pandemia, as pessoas, eu acho que elas ficaram mais com a questão do delivery, com a questão da facilidade de você receber em casa, que já existia, mas ela acelerou nesse processo de 2020 a 2022, e a gente vem consumindo isso, deixou as pessoas mais... A questão do muito curso, né? Os cursos online, naquela época, muito treinamento online, curso online, o cara foi naquela explosão mesmo do digital, de venda de curso, né? E então isso aí... E também, Luciano, deixou também muitos egoístas, né? Porque pensam que podem chegar só, sem uma equipe. Aí acaba se atrapalhando e desistindo do processo, né? Então, a gente tem que ter mentalidade, né? Que é o que o próximo pilar... Exato. É um ponto você... eu acho que... Acho não. Tinha um tio que falava assim, acho não. Quem acha não sabe de nada. Né? Eu tenho certeza que no mercado hoje um dos pontos primordiais é mentalidade. É aquela palavrinha que a gente gosta de falar em inglês, mindset. É um ponto que ele traz junto com isso a inteligência emocional, que inclusive tem testes. Quero um teste. Bota aí no Google. Teste de inteligência emocional. Você pode aplicar ele. Assim como o teste de perfil comportamental. Você vai encontrar também no Google aí. Só que você tem que estudar, saber como é que vai analisar quem é gato, quem é cachorro. Ou quem é gato, quem é tubarão. A gente é acostumado com gato e cachorro. Gato, tubarão, águia, lobo. Você vai entender isso aí. Ou estuda o DISC. O DISC tem vários livros, tem vários vídeos no YouTube. É interessante. Júnior, não dá para fazer gestão sem entender de gente. Uma empresa, ela não é feita de máquinas. A empresa ela é feita de pessoas. Tem inclusive, não sei se você já assistiu, mas assista. Tem 5 episódios de uma reportagem que foi feita em Teresina sobre o João Claudino, dono do Paraíba. Cara, é uma história de vida que conta, mas é uma história de gestão que conta. A administração, assim... E tem um gestor dele que diz o seguinte... Seu João já faleceu em 2020, comecinho da pandemia, ele teve problemas mesmo sem ser pandemia, nada de Covid. E um gestor dele disse o seguinte:
o seu João Claudino tinha a empresa, ele não olhava para máquinas, ele não olhava para o estoque, ele olhava para pessoas. O Paraíba é Paraíba hoje porque ele olhava para pessoas. Né? Então, assim, não se faz, eu sempre falei isso, não se faz uma empresa, é pessoas, você tem que entender de gente. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Então, se eu não entendo como que eu vou lidar... E aí, quando você estuda todos esses perfis, você entende esses perfis que a gente ensina no treinamento, que a gente explica cada um, como é que funciona. Hoje eu consigo fazer uma análise desses perfis, gato, águia, tudo. Eu faço muito rápido. Por quê? Pela experiência. Então, como eu entendo esses perfis, eu vou conversando contigo. Falei, cara, esse aqui é o perfil X. Né? Então, a questão do ego, a questão do egoísmo, a questão do... Né? A gente consegue observar tudo dentro disso aí. Então, a gente consegue pegar. Então, são formas que... Então, sem pessoas, não vai. Não vai. Sem entender, não vai. Para fechar o assunto dessa parte mental, cite a importância tanto do candidato e do contratante, né? O empresário. Você falar um pouco de cada mentalidade assim, resumida. Júnior, primeiro que você vai ter que entender como é que está a mentalidade daquela pessoa, se é uma pessoa de mentalidade de prosperidade, uma pessoa de mentalidade... E até ontem postei um vídeo de uma empreendedora que eu achei aquele, assim, interessante, mas ao mesmo tempo me revoltou. Ela faz um recheio de chocolate, recheio de ninho, não sei o quê, e tinha uma pessoa que começou a comprar dela, e a pessoa já estava comprando muito, umas bacias, umas vasilhas, né, grande, e a pessoa já começou a pedir uma quantidade muito maior. E ela ficou se perguntando, mas por que essa pessoa, será que essa pessoa come esse tanto de doce, esse tanto de recheio? E aí ela foi pesquisar, ela achou ela achou no Instagram a pessoa vendendo, ela pegava o recheio, fazia um bolo, botava no recheio e vendia com o recheio da outra. O que foi que a outra fez? Fez um vídeo, tipo assim, criticando a outra que estava ganhando dinheiro em cima dela. Olha a mentalidade, no meu ponto de vista, é a minha análise. Teve gente que analisou diferente. Na minha análise, eu falei, opa, aqui é uma oportunidade de negócio. Se ela tá me comprando muito, falei, fulana, eu vi que tu tá vendendo, tu não tá precisando aumentar a tua produção? Porque eu tenho como aumentar a minha. Eu posso contratar alguém e aí você continua vendendo. Eu vou continuar te fornecendo, Júnior. Eu vou continuar ganhando dinheiro. Tá ganhando, né? Ela perdeu dinheiro, porque com certeza a outra não vai mais querer mais. Por quê? Porque ela foi fazer um vídeo, ela foi expor a outra pessoa. Então, para você ver que é visão. Então, às vezes, você pega um colaborador que tem uma visão muito pequena. Cara, não tem ambição. E quando eu falo ambição, não é querer as coisas dos outros, não é passar por cima dos outros. Não, é a ambição de ter. Pô, cara, o Júnior comprou um carro. Pô, que eu quero um carro daquele também. Eu vou lutar. Ambição de crescer, né? Exatamente. Se o Júnior conseguiu, por que eu não posso conseguir? Né? Pô, o Júnior fez uma casa. Cara, que show de bola a casa dele. Cara, eu quero ter também uma casa daquela. Então, é ambição. E aí você pega que a pessoa não tem nada. Então, nisso aí, tanto quem está contratando, quanto, né, o contratado ali, você tem que entender, né, um ou outro. E até aconteceu um episódio, uma vez comigo, Júnior, eu fui dar um feedback para um colaborador. E quando eu dei esse feedback, cara, o colaborador interpretou de outra forma. E quando ele interpretou de outra forma, ele explodiu dentro da sala. A minha reação foi qual? Explodir de sair gritando mesmo. Inteligência emocional. Calado eu estava. Mantive minha estabilidade. A postura, né? Minha estabilidade, minha postura. Para depois eu entender o que eu iria fazer. Claro, se a pessoa explodiu, está gritando, com o seu gestor, é óbvio que é um processo de demissão. Não sei se... Para mim, não casa. Pô, a pessoa vai dizer, mas
eu tava com um problema em casa, não sei o quê. Mas se ela fez uma, ela vai fazer a segunda. Então, é uma pessoa que eu não posso dar feedback. Então, é uma pessoa que eu não posso colocar ali algum problema, algum erro, né, que ela cometeu. Só lembrando que feedback não é só para correção. Feedback também pode ser uma forma de elogiar, né, que a gente chama. Então, essa questão da mentalidade, Júnior, ela é muito importante no gestor e na pessoa que está sendo contratada. Então, desde a questão da ambição, da forma de crescer, quando o cara chega assim, Luciano, eu quero o emprego, eu preciso, cara. Rapaz, qual é teu sonho, qual é teu objetivo? Rapaz, com esse emprego eu quero comprar minha primeira moto. Com esse emprego eu quero comprar minha casa. Eu quero casar, né? Eu quero colocar meu filho numa escola particular, ou seja, ele tem uma missão, ele está querendo crescer. Tem metas, ele tá querendo... né? Exato. Entende? Então, é isso que eu vejo que está faltando nas pessoas, é a vontade, é o brilho. Ontem até a gente conversou no particular, né? Falei, Júnior, hoje deu uma desanimada, cara, com algumas coisas aqui. Tu falou, cara, mas não vamos desistir, nós vamos junto. Por quê? É isso que a gente precisa, às vezes, dando, né? A Bíblia diz que é melhor dois do que um, né? Exatamente, duas cabeças pensando é melhor que uma, né? Sempre há esse ditado. Né? Então, isso é importante, João. Isso é importante demais. Então, como você explicou muito bem aí sobre o modelo mental, eu gostaria de passar por quinto pilar, né? E falar como conduzir a entrevista, analisar respostas dos candidatos. Explica pra gente aí de uma forma que nós possamos fazer lá na entrevista que facilite, né? A vida do lojista. Primeiro ponto é saber fazer as perguntas certas. Então, eu preciso ter um roteiro das perguntas. E aí, dentro do nosso treinamento, a gente tem uma planilha que a gente ensina como avaliar cada base ali da pergunta, o que ela significa, qual tipo de comportamento, aí se é péssimo, foi bom, a resposta do cara foi péssimo, boa, ótima, regular, a gente tem lá toda essa planilha. Então, o primeiro processo é saber fazer a pergunta correta. Então, você tem que saber fazer as perguntas corretas. Não vou trazer aqui porque a gente tem um questionário que a gente faz e a gente segue. Tem gente que pega um questionário. Teve uma mentorada minha que ela pegou o questionário e eu até briguei com ela depois, chamei a atenção dela. Ela pegou o questionário e mandou a pessoa escrever. Escreve aí as respostas do que... Ou seja, na escrita, eu não consigo pegar tanta coisa. Quando a pessoa está falando, Júnior, e é por isso que, assim, tem gente que critica, o coaching. Beleza. O coaching é a metodologia. O coach é o profissional. É o profissional. E o coach, no processo de coach, é o cliente, né? O coach normalmente é feito como nós estamos aqui, lado a lado, e eu vou fazendo perguntas, tu vai respondendo, eu vou te levando te conduzindo para um processo que tu queres. E aí, cara, o coaching, ele me deu muito isso, de entender as pessoas. E aí eu fui fazer vários cursos, porque como eu fiz administração e minha intenção sempre foi ser gestor, eu fiz curso de coaching, eu fiz o curso de PNL, que é a programação neurolinguística, eu fui fazer um curso de identificação. Quando a gente conversa, tem os formatos do rosto, quando é mentira, quando é não sei o quê. Então, eu fui identificar isso aí, né? Fiz esse curso em Brasília com um cara que ele trabalha dentro do Senado e ele pegava, inclusive no curso, ele me pedia sigilo, ele mostrava alguns vídeos de alguns políticos, né? E aí ele mostrava a musculatura, mostrava a forma da boca, tudo. Né? Exatamente, né? Braço. Então, a pessoa... Já imaginou eu fazer um podcast todinho contigo desse jeito? Qual é a postura que eu passo? De arrogância. Acho que eu tô fechado. Então, imagina um candidato chegar na minha frente, eu tô aí, vou fazer entrevista contigo, o cara chega aqui, ó. Não tá dando atenção. Não, e ele não tá nem querendo saber o que tu quer. Então, existe vários sinais que o nosso corpo dá. E aí, é por isso que é importante saber analisar. Claro que no meu treinamento eu não vou te ensinar por que esse músculo tá mexendo, como tinha lá, como franzia a testa, não sei o quê. Não é isso. Mas você vai saber. Vai ter uma noção. Isso. Na PNL tem
inclusive a gente aplica no nosso treinamento lá, existe lá um processozinho que você entende, né? Pelo olho, só pelo olho, né? Movimentação ocular. Então, pelo olho a gente entende quando a pessoa está buscando uma imagem, quando ela está construindo essa imagem, quando ela está buscando um som, a lembrança. Então, a gente consegue... Que a gente está na frente a frente, que na verdade, entrevista a gente não... Eu nem indico em fazer lado a lado, mas sim de frente, porque você consegue identificar. Então, a gente consegue identificar isso. Então, entender, João, as perguntas e essas respostas que vão vir do candidato, ela é mega, super importante no processo. Então, o que eu pergunto, eu preciso tirar, às vezes, as entrelinhas do que ele quer dizer. Eu não vou dizer que eu fiz processos de recrutamento e seleção 100%, que a gente disse não existe. Acabei de falar de Jesus recrutando os apóstolos, né? Não é que ele errou no processo de recrutamento com Judas. É porque aquele era o perfil de Judas. Aquela era a índole de Judas. A gente trazendo aqui mas não para tanto religião. Então, era aquele dali. Judas, ele ia fazer aquilo dali. Era, como a gente diz, né? É do instinto dele. O instinto dele era aquele. Mas ele cumpriu todas as ordens certinhas. Só fez a falha no final, que foi a traição. Mas ele foi obediente no aspecto mas da gestão. Dentro da empresa acontece isso também. E isso aí aconteceu biblicamente para mostrar que nem tudo exatamente. Perfeito, né? Até Jesus se surpreendeu, né? Ele ficou surpreso. Ele sabia, mas... ficou, né? Mas ficou talvez para mostrar. Na dúvida, ele falou, não é possível que ele vai fazer, mas foi o que aconteceu, né? Que é o que a gente vê na história da Bíblia. Então, você saber identificar isso do colaborador, analisar, né? Ali quando ele dá a resposta, você pegar as entrelinhas, você entender. E aí, o que eu estava falando, eu nunca fiz processo 100%, mas com os meus processos, seguindo esses passos, eu diminui muito. Então, teve mais sucesso, né? Muito mais. Menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça. Então, assim, as pessoas que trabalharam comigo nunca ficaram... Teve. Mas a maioria... 2 anos, 3 anos. O cara sai e vira meu amigo. Entende? E o lojista, ele tem que estar preparado, porque é o seguinte, entra um colaborador, ele tem uma meta, né? Aí, por exemplo, ele passou 3 anos na empresa, ele achou algo melhor na frente. Então, o gestor, ele tem que estar preparado para isso, porque, na verdade, o gestor, ele também prepara o futuro do colaborador, E aí né? a questão do emocional, porque a gente convive ali todo dia como gestor, a gente vive ali, tá no dia a dia, aquele carinho. E tem pessoas que se apegam tanto que quando perde, né? Eu tenho um amigo que ele era colaborador da loja, ele foi embora para São Paulo, e a gente virou amigo de quando ele vem de férias, churrasco lá em casa pra gente bater papo e colocar os papos em dia, a gente troca ideia. Hoje ele é gestor também, hoje ele bom, em São Paulo tem sua empresa, então ele troca muita ideia, me pergunta, me pede dicas, né? Tem um depoimento dele aqui dizendo, cara, eu sou quem sou graças aos teus treinamentos, graças ao processo que vocês seguiam dentro da empresa. Então, é isso que a gente cria, vínculos. Tem outras pessoas que foram e a gente não tem mais contato, tinha contato, amizade ali no ambiente, né, de trabalho, nunca tivemos problema, mas foi. Do mesmo tá caso certo. também, falou do Paraíba, atrás, a Noroeste também, entendeu? O dono da Noroeste trabalhava e ele viu que o modelo de gestão dele era interessante. Então, ele limpava chão lá, mas ele sempre procurava aprender mais. E com aquilo ele... Trabalhou com o seu Claudino, ele, né? Trabalhou. A história dele é muito interessante. Depois eu te passo para tu dar uma analisada. Muito interessante mesmo. E assim a gente vai aprendendo muito, né, com isso. Exato. Então, assim, Júnior, ser gestor, cara, é entender de gente. É saber de gente.
é saber lidar com gente. A gente precisa lidar com isso. Qual é o nosso próximo pilar? É o 7º? Vamos pro 7º? Vamos passar pro 7º, porque na construção do manual de perguntas e respostas já foi incluído também, junto com a entrevista, né? Você falou um pouco de cada, de forma bem interessante. Construção de manual de perguntas. Isso, ele tá ali, ele tá ali dentro do... Ele meio que se mistura com o 6º ali, né? Então, ele faz isso, que é construção de manual, que aí, que é o que eu falei, a gente constrói as perguntas e dentro dessa construção dessas perguntas, né? E as respostas a gente já sabe o que mais ou menos que a gente quer, né? Porque a gente, na verdade, a gente que conduz o candidato porque a gente quer. Então, por exemplo, eu falei da questão da metodologia do coaching. Quando a gente está fazendo... E isso é uma coisa que eu falo, gestor, faça um curso de coaching, larga essa historinha de, eu vou ser... Não, eu tenho formação, mas eu não sou coach. Exerci... Eu acho que eu fui coach ali em torno de 6 meses, né? Para entender como é que funcionava o processo. E eu trabalhei só com coach executivo, não trabalhei com coach de vida, que a gente chama life coach. E aí você sabe uma boa escola, por exemplo, uma boa escola de coach, SLAC, que é a Sociedade Latino-Americana de Coaching, foi a qual eu me formei. Então, é a escola que eu indico, porque Sullivan, inclusive vou trazer, pronto, já ficar aqui para a gente fazer um convite para o Sullivan. O Sullivan foi meu professor e virou amigo também, pessoal. Então, escrevemos livros junto, somos coautor de 2 livros. De um livro, que é o Leader Coach, eu participei. Então, a escola também é importante. Então, vai lá, faz o curso de coach, faz isso aí, porque vai te ajudar no processo. Vai abrir a mente, né? Exato. Vai te ajudar no teu processo, na tua formação, na tua transformação, naquilo que tu quer e no processo de gestão dentro da tua loja. Então, o 7º pilar. Demissão é uma ferramenta de gestão? Esse até é um capítulo que está lá no livro. O nome do capítulo é esse. Demissão é um processo de gestão. Demissão é um processo de gestão. Como é que eu tenho um colaborador que não é bom e eu continuo com ele? Júnior, a minha meta, o meu crescimento, o que eu quero, a minha visão de empresa, ela vai impactar na hora que eu estou contratando. Se eu contratar errado, isso pode, na minha meta, no meu faturamento do ano, isso pode impactar. Isso pode impactar na minha expansão de lojas. Eu quero ter 4, 5, 6 lojas. Hoje eu tenho uma, mas eu quero ter 4, 5, 6, 7. Né? Imagina aí. Cara, vocês que estão me assistindo, às vezes você está me assistindo, você não é da região onde tem Paraíba. Né? Porque Paraíba é mais nordeste, norte, tem uma região do norte. Eu acho que só. Acho que não tem. Sul eu sei que não tem. Sudeste não tem. Centro-oeste eu não sei se Goiás tem. Tem não. É só até no Tocantins, eu acho. Até no Tocantins. Né? Então, assim, assiste esses 5 episódios, coloca lá, História do Seu João Claudino. São 5 episódios de uma TV, se eu não me engano, Cidade Verde. Cidade Verde. TV Cidade Verde que fez esse episódio. Vai dar um todo de 1 hora e meia. É um maratonar no Netflix. É uma maratonazinha de 1 hora e meia. Lá. Então, assiste para você ver. Então, ele fala... Demitir é um processo de gestão. Inclusive, tem um trechozinho lá que não... Acho que não é ele, mas é um dos gestores dele, até fala disso, de demissão e tal. Então, como é que eu tenho uma ótima pessoa... E aí, volto para o seu João Claudino, que com certeza, dono da Noroeste era um bom gestor, senão ele não teria montado a Noroeste, também não teria virado uma rede de loja. E nem é direto, nem é concorrente, né? E aí, Júnior, sem a minha visão, o que eu quero, eu não vou. Então, se o meu colaborador tá ali comigo, ele não entendeu a visão, entrou e não entendeu a visão, ou tem um comportamento... Tem uma frase de Peter Drucker que ele diz: ninguém é demitido pelas suas competências, e sim pelos seus comportamentos.
Nós somos demitidos pelos nossos comportamentos. Acho que é essa a frase. Mas eu sei que no final ele diz que nós somos demitidos pelos nossos comportamentos. São os nossos comportamentos que impactam. São os nossos comportamentos que no final vai impactar na demissão. É o nosso comportamento que vai impactar na nossa contratação. O comportamento no decorrer do trabalho que eu vou fazer. Então, o gestor hoje reclama muito, mas ele não sabe nem contratar, a maioria, e nem demitir. Se tu chegar numa empresa e chegar e dizer assim, qual é a missão da sua loja? A maioria não vai saber. Pensa que é só vender. E mesmo assim, tem que ter uma meta. Você tem que ter meta, missão, porque se eu não sei qual é a missão, por que eu fui criado, Júnior? Por que eu tô... se eu tô levando pro lado pessoal, por que eu tô aqui nesse mundo? O que Deus quer? Aí não cria também uma história, né? Porque tem que ter história, igual Paraíba, Noroeste, outras lojas grandes, tem a sua história, tem sua meta, tem sua visão, né? Nós perdemos domingo o Abílio Diniz. Hoje eu estava assistindo um podcast que eu já tinha, nem sabia que eu tinha assistido, e foi um podcast do Primo Rico, que ele reprisou hoje, do Abílio Diniz. Então, cara, o que a gente precisa deixar é isso. É um legado. É um legado. Eu não gosto de pegar muito no celular, mas eu vou pegar aqui. Porque eu postei essa frase aqui e tá aqui. Eu vou dizer essa frase aqui que a gente acaba incluindo outros assuntos. Ele disse assim, ó, quando eu morrer, coloco na minha lápide. Estou aqui, mas vim contra a minha vontade. E aí eu fiz um post lá e coloquei lá qual é a sua frase que você quer que diga na hora do seu velório. Então, ele deixou um legado. Ele deixou um legado. O seu João Claudino deixou um legado. Uma história. E aí, você como gestor, qual a história que você quer deixar? Essa sua história aí tá ligada a tudo. A tudo da sua empresa. Tudo. Porque é ela que vai... A sua história tem os seus valores. Quando uma pessoa, Júnior, ela tem um valor família muito forte, que ela chega dentro de uma empresa que também tem esse valor família, tem tudo, isso conecta. Agora, se for uma pessoa que... eu não quero casar, que negócio de família, o cara tem uma família de pais desestruturada, o cara não acredita, ele tem valores diferentes. Normalmente ele não vai encaixar. Entendeu? Ele não vai encaixar. Então, demissão é gestão. Eu preciso saber na hora de contratar. Beleza, eu estou precisando de um funcionário. Um saiu, eu estou precisando de um. Mas entrou aqui, beleza. E qual é a hora de demitir? Por que eu tenho que ficar com uma pessoa até o final? Eu preciso entender disso também. Então, demissão é um processo de gestão. Muito bem. E para o último pilar, que é o 8º, vamos falar sobre a equipe engajada. Loja com resultados. Para fechar com chave de ouro, explica para a gente aí. Engajamento, Júnior. Engajamento eu só vou conseguir na minha empresa, na minha loja, quando todos entenderem qual é o rumo que a gente vai, a gente tem que ir todo mundo junto. Engajar não sei se é mais difícil do que contratar, mas do que recrutar, selecionar. Eu acho que é. Porque depois que ele está dentro, você precisa manter o ânimo dele todo o tempo ali motivado. Claro que isso não é 100%, você não consegue fazer isso 100% do tempo, mas você precisa estar treinando, capacitando ele. Ele precisa entender que sua empresa está ali, ele tem que ver uma forma de crescimento dele, nem que seja, eu sou uma empresa pequena, eu tenho 15 colaboradores, mas eu tenho outros cargos aqui que ele pode crescer, né? Ele precisa ver, porque vai chegar uma hora que esse funcionário tem 8, 10 anos, e ele vai enxergar, cara, eu tenho 10 anos nessa empresa e sempre eu estou no mesmo lugar. Sempre a empresa está no mesmo lugar, ela não avançou nada. Ele vai dizer, eu tenho que procurar algo para mim. Ele vai desmotivar, Então, esse engajamento da equipe
e ligado à questão com resultado, com a equipe engajada, ela vai trazer resultado. Ponto. Isso é óbvio. Ela vai trazer resultado. Equipe engajada traz resultado. É igual time de futebol, né? Pronto. Não tem exemplo melhor do que esse. E tem que estar entrosado. E aí a gente vem para um ponto que eu vou encaixar o futebol agora, que você falou e deu um exemplo perfeito nesse processo todo. O Botafogo perdeu 4-2 pro teu time. Foi. Tu viu o que foi que o técnico do Botafogo disse quando terminou o jogo? Não assisti o... Ele disse o seguinte, ele disse, a equipe ainda está impactada pelo resultado de 2023. Porque 2023 foi um vexame, né? Foi uma zebra. Ficaram ali no topo, acho que até... Faltando 4, 5 rodadas pro final do Brasileirão. E quase nos classifica para pré, né? Exato, e quase nos classifica. E aí veio lá Palmeiras, Flamengo, Grêmio... O Bragantino. Vieram e conseguiram ultrapassar ele ficou em quinto. E os jogadores... E ele falou o seguinte, tem jogadores pedindo para não ser relacionado porque não tem mais mentalidade, não tá aguentando mais a pressão. Então... Traz isso para a gestão, cara, imagina aquele técnico que é o gestor da equipe, tem que manter todo mundo motivado, tem que tirar aquilo da cabeça daqueles caras que não conseguiram ganhar aquele título que estava na mão, porque tinha 12 pontos à frente do segundo colocado, e eu preciso manter esse time engajado. Eu tô correndo o risco de nem me classificar num campeonato que é um campeonato menor, que é o estadual, para semifinais. Então... foi o exemplo perfeito. E outro exemplo também, o Vasco. No primeiro turno... Arrebentou, né? Não, primeiro turno, foi ruim e segundo arrebentou. Barbieri, com a mentalidade de ser derrotado, que é aquela mentalidade ali, não é de vencedor. De retranqueiro. Não, isso daí o Vasco já foi rebaixado tantas vezes, não sei o quê, dando desculpa, não tem... O outro não, o outro já chegou, o Ramon Dias já chegou. Vamos mudar e já vamos mudou e já falou, o Vasco é isso, é gigante, é tudo, e o pessoal começou a abraçar e... Apesar de ser gigante, né? É gigante. Mas isso, cara, é mentalidade. Eu assisti um pouco do jogo do Botafogo e Vasco, e até não tão... Eu gosto muito de futebol, mas nem tô ligado tanto esse ano. E aí... Mas tem que ver, né? Acho que o meu Flamengo vai estar na hora do podcast ao vivo. Tem que escolher qual é que eu vou assistir. E aí... Essa questão de mentalidade. Eu vi o Botafogo ali, perdidão. E aí o Vasco, os caras gol e os caras com a mentalidade assim, nós vamos ganhar. Até falei pro pai, pai, o Vasco vai dar trabalho esse ano. O Vasco não tá com um timinho, não. O time tá bom, tá bem encaixado, vai dar trabalho. E olha lá se não correu o risco de ganhar o Carioca, né? Porque tá bem encaixado. O time deu encaixado, acho que perdeu ali no Flamengo no primeiro jogo, acho que mais... Perdemos não, empatamos. Foi empate, né? Só ganhamos mesmo por causa de detalhes. Foi contra o Botafogo, que foi 1-0 com gol no final. E aí, isso tudo impacta, cara. O que é Flamengo hoje? Por que Flamengo hoje? Eu vi E a gente... Senão vai virar um podcast esportivo, né? Mas a gente trazendo para isso, às vezes é uma mulher que tá assistindo, que não tem tanta ligação no futebol. Mas ela sabe que tem um técnico... Ela sabe que tem 11 jogadores jogando. Às vezes ela não pode saber. Ou homem também, porque eu tenho um amigo que não ele assiste basquete, mas ele diz, futebol não sei quando é que é impedimento. Não, mas basquete eu sei tudo. Então, as regras não importam, mas sim a questão do time. Você manter esse time engajado. Não tem sua função, né? Por exemplo, Flamengo 2023. Um baita time, com várias estrelas, com bom... vamos relacionar a equipe. Com uma equipe muito boa, pessoas altamente capacitadas, vamos dizer que com mestrado, com doutorado. O elenco... Mas o time não encaixava, junto eles não encaixavam. Acho que de 6 títulos, perdeu 6. De 6 títulos disputados, perdeu 6. Então, o que é isso? Né? Aí entra a questão de mentalidade, a questão de um bom gestor, de um técnico que vai trabalhar a mente, né? Aí tu pega um técnico de um líder, né? ruim, que era os que perdeu o título todos. Aí você pega
Um que chegou e já mudou a cabeça. No finalzinho, o Tite chegou e disse, ó, nosso objetivo é X. Jogador já... Porra, vou ser treinado pelo Tite, cara. Era técnico da seleção brasileira, veio pro Flamengo. Oxente, o cara já muda. E é outro patamar. E aí o Tite chega abraçando, fazendo churrasquinho pra turma. Vamos lá, cara, vamos fazer o churrasquinho. Ou seja, é isso. Pô, meu time tá lá, vamos comemorar, vamos comer uma pizza. Você começa... Isso tudo, cara, começa a engajar. Faz um café da manhã pra equipe. A equipe não precisa nem saber. Você chegou, abriu a loja num sábado. Quando abriu a loja, a equipe... Porra, que é isso? Café da manhã pra vocês. Agradecer pelo mês que vocês fizeram. Pô, a gente não bateu a meta, mas vocês se dedicaram, vocês se esforçaram. Eu percebi. O cara vai dizer assim, pô, o cara tá reconhecendo o meu esforço. E aquele que não se esforçou vai dizer assim, puta, mas eu nem me esforcei, mas ele tá me reconhecendo. Esse mês eu vou dar melhor, vou melhorar. É isso que engaja, é isso que entendeu? É esse carinho. É um mimo, Júnior. Pô, a canequinha, chega lá, a caixinha que a gente sempre entrega aqui quando vem algum convidado. Então são pequenas coisas, cara. Uma capinha de um celular. Qual é o teu celular? É um iPhone 14 ele tem. Bota lá. A capinha com o nome do Júnior. Com o símbolo do Vasco. Aí, Júnior. Parabéns, cara. Teu time foi campeão. Aí. Então são coisas que fazem simples, a diferença, né? Que fazem a diferença. Porque, Júnior, tem uma coisa que o lojista pequeno, quando a gente fala isso, ele diz, não. Isso aí é para empresa grande. Mão, não é para empresa grande. É para empresa pequena. É para quem está começando. Quem vai começar, que vai abrir a loja, está assistindo esse podcast, ele tem uma vantagem gigantesca para quem já tem uma loja. Porque ele vai saber, pô, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Na hora de recrutar, eu tenho que fazer isso, isso. A gente falou de missão, visão, valores, cultura. Cultura é um ponto que eu quero trazer também. Eu digo que cultura é aquilo que minha equipe faz quando eu não estou vendo. Então, a minha empresa tem qual é a cultura que ela tem? Você até citou um técnico. É um técnico que vai estar vindo com histórico de cultura de derrotas. Mas tem técnico que vem com a cultura de vitórias. Por mais, vamos o exemplo do Tite, por mais que não tenha ganho nenhum título com nossa seleção, aliás, ganhou só uma Copa América, se eu não me engano, mas... Um técnico vencedor, foi, né? chefe. Ele ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores. O Luciano chega aqui, pô, e eu fui gestor da Meta, da Apple, aqui no Brasil. Chega o cara, ele vai gerir uma empresa que é nível regional Nordeste. E ele chega na empresa, ele era da Apple, nacional. Qual é o patamar que o cara chega? Ele não chega, é que, porra, eu vou ser gerido por um cara que era da Apple, aqui no Nordeste, aqui no Sudeste, aqui no Sul, no Norte. É diferente, Júnior. Isso tudo conta entendeu? Tudo. Cara, às vezes eu já vi colaborador dizendo, porra, meu chefe, cara, bicho, o cara tava na Itália, meu irmão. Tava na França, tava nos Estados Unidos. Às vezes não tem maldade de... O cara dizendo assim, porra, a empresa, o cara cresce, pode crescer. Meu patrão foi lá, tal, né? Como alguns chamam de patrão, chefe, tal. Então, Júnior, tudo isso que a gente falou se aplica a tudo, cara. A todo tipo de empresa, pequena, média, grande. A grande, beleza. A grande chegou lá, assistam de novo a história do seu João Claudinho. Como que ele começou? Que ele começou pequenininho. Na verdade, ele começou sem loja. Na verdade, quem começou foi o irmão dele, seu Valdeci. E aí... Mas faleceu, né? Faleceu recentemente. E aí, seu Valdeci até diz que quando chamou, quem deu a cara do Paraíba foi
o seu João. Então, tá aí uma história para ser contada e é isso, Júnior. Se aplica a tudo. E aí eu venho. Se na mentalidade de você que está assistindo lojista, está dizendo que assim, isso é para empresa grande, é porque sua mentalidade é pequena. Mentalidade pequena. E aí você precisa expandir-se. Vamos lá para o nome bonito, seu mindset. Você precisa expandir. Então, beleza, Júnior? Pois chegamos ao fim, né? Mais de 1 hora de podcast. A gente sempre fala que vai fazer 45 minutos, não tem né? jeito, Mas né? sempre passa, né? Mas o assunto foi maravilhoso, foi bom demais. E como é que faz para você dar uma mentoria dessas daí? Você deu só um pouquinho assim do assunto, né? Isso aqui foi um pontinho do iceberg, 1 hora que a gente consegue transformar em 12 horas, 15 horas de O treinamento. contato vai estar na tela, entre em contato, né, com o 011 Isso, aqui aí. embaixo também vai ficar todos os nossos contatos. A gente está lançando também o nosso podcast em breve no Spotify, fica no YouTube, no Instagram. Mas lá pelo Instagram, Júnior, consegue falar comigo, consegue mandar uma mensagem lá, eu respondo, eu mesmo respondo lá. Tem pessoal da equipe, mas eu faço questão quando é algum assunto assim, eu me respondo. E a gente tem alguns programas de mentoria, consultoria, tem nossos treinamentos que a gente está fazendo sempre. Né? Às vezes a gente vai nas cidades, a gente tem um roteiro para esse ano, tem alguns projetos esse ano maiores, a partir de junho, julho. Então, eu consigo ajudar. Né? Eu falo que eu vivi, né, e vivo esse dia a dia como lojista. Venho de família de lojistas, né? Meu pai ainda é lojista até hoje, e a gente segue esse passo dele. Então, é de lojista para lojista. Fala a linguagem, não é o cara que chegou, leu um livro e tá ensinando, não. A gente sabe que você entende do assunto. Então, pessoal, chame o homem aí. Se você tem vontade de aprender, de ser bem sucedido, é o Luciano Loyola. Eu também aprendi muito aqui, estou aprendendo. Ele tá puxando minha orelha. Tá aqui. Valeu, pessoal. Pessoal, obrigadão e até o nosso próximo episódio 7. Valeu!